Irmãos e irmãs, damos início a esse tempo propício para a nossa vida cristã, para o nosso seguimento a Jesus Cristo. Propício porque é o tempo oportuno de olharmos em nós mesmos, fazermos um encontro consigo. Nós poderíamos dizer que devemos fazer a quaresma do encontro, encontrar a si nas nossas fragilidades, nos nossos pecados, para que em nós também possamos encontrar a graça divina e buscarmos voltar a nossa vida a Deus, buscar voltar o nosso coração às virtudes evangélicas que nós escutamos e aprendemos de Jesus Cristo na Escritura. De modo geral, o que o Evangelho nos ajuda a refletir é sair de uma vivência de aparências para uma vivência radical e concreta daquilo que nós aprendemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Papa Francisco, na missa que celebrou hoje, chamava a atenção para uma vida teatral, que muitas vezes comunica aquilo que não é verdade, comunica algo que nós não somos e não podemos oferecer. Também comunica uma mensagem que não é a mensagem de Jesus Cristo, mas uma mensagem apenas estética, exterior, para aparentar ser um bom cristão, um bom católico. Nesse sentido, é importante que nós possamos nos encontrar nesse tempo com um objetivo. São longos dias com um propósito que todos nós fazemos. Importante que durante a Eucaristia, cada um possa renovar no seu coração e na sua mente os propósitos que estabeleceu para a vivência dessa quaresma, entendendo que a quaresma é para nos proporcionar um caminho de santificação, não de santidade. Não somos santos. Santidade é o estado daqueles que já alcançaram o céu, mas nós estamos num caminho de santificação constante, diário. Mas para fazermos bem e plenamente esse caminho, precisamos reconhecer cada coisa na nossa vida que nos afasta da graça de Deus. Eu nunca fiz, mas quando se faz um ritual de exorcismo de alguém que está possesso, se a gente não descobre, se o padre não faz o demônio confessar o nome dele, o exorcismo não acaba. O exorcismo pode durar anos e anos, até que o demônio confesse o seu nome. Assim somos nós, se nós não nomearmos cada coisa que nós trazemos na nossa vida e que diminui a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus, nós não vamos conseguir fazer um processo de conversão eficaz, que nos coloque de verdade na rota de salvação. É um trabalho de consciência, de revisão da vida, de exame da nossa vivência cristã, seja do nosso indivíduo, do ser indivíduo diante de Deus, colocado no mundo, mas também da nossa convivência familiar, comunitária, social. Nós somos os responsáveis únicos por fazer com que esse processo dê certo. Pedagogicamente, a igreja repete os tempos litúrgicos anualmente, para que nós, ano após ano, possamos aprofundar cada vez mais no mistério da salvação, da vida de Jesus Cristo. Estamos começando esse tempo forte, onde nós reafirmamos a nossa fé, tentamos fazer os nossos propósitos de conversão, de penitência, de mortificação, mas hoje nós estamos aqui inaugurando esse tempo. E temos que ter em vista o tempo que vamos percorrer. Hoje o Senhor nos dá o privilégio de começar mais uma vez. Aonde nós queremos chegar com esse tempo da quaresma? O que eu devo transformar na minha vida para que quando eu chegar na festa da Páscoa, eu possa ressurgir com Cristo como um ser novo? Sem esse propósito interior, sem essa consciência, nós vamos morrer no meio do caminho. É clichê os padres dizerem nessa missa da quarta-feira de cinzas, da quantidade de pessoas que vêm à missa,
Nós temos que louvar e agradecer por tantos irmãos e irmãs que inauguram esse tempo de santificação junto da igreja, da sua família, da comunidade. Mas para nós é muito triste quando nós vemos esse número ir diminuindo ao longo das semanas da quaresma que vão passando. Nós precisamos, de fato, permanecer constantes, perseverantes, firmes no seguimento a Jesus Cristo. A quaresma não é só um tempo, a quaresma é um lugar, a quaresma é um estado de vida constante, um lugar onde nós devemos nos reconhecer. Esse tempo da quaresma é associado ao tempo que Jesus ficou no deserto, também fazendo o seu processo de penitência, de mortificação. Ora, o Filho de Deus fazer penitência para quê? Toda a penitência que nós fazemos é voltada para o Senhor, para que a nossa vida esteja melhor diante de Deus. Mas o Senhor nos ensina o caminho. A quaresma não é só o deserto de Jesus Cristo, é o lugar onde nós estamos agora. E o que nós fazemos com esse lugar e com a nossa vida. Por isso é um estado de vida também constante que nós carregamos. A quaresma não pode ter um prazo de validade de acordo com o calendário litúrgico, porque o sentido de conversão ele é constante, nós somos pecadores enquanto estamos vivos. Não existe santo nesse mundo. Existem pessoas que acertam mais, se esforçam mais para serem menos pecadoras. Por isso nós devemos nos colocar no mesmo caminho, na mesma estrada, na mesma condição, sem espírito de superioridade, sem competição, sem vanglória. Isso não nos pertence, não somos superiores, não somos santos, mas estamos em vista disso. E o Senhor, Ele abre esse caminho para nos mostrar que nós não morremos, não terminamos a nossa existência no deserto. Depois do deserto, a cruz, depois da cruz, a vida. Infelizmente, nós muitas vezes reforçamos o nosso dado da fé simplesmente no momento do sofrimento, do deserto, da cruz, das dificuldades, e pouco celebramos a ressurreição de Jesus, pouco celebramos a Páscoa de nosso Senhor, pouco celebramos os sinais de vida que o Senhor concede na nossa vida, na nossa existência, na nossa família. Por isso, esse tempo de quaresma, nós devemos também superar aquelas propostas, como diz o Papa Francisco, puramente estéticas, exteriores, que não vão nos ajudar a ser pessoas melhores. Mas se nós queremos ser pessoas melhores, santificar a nossa vida, vamos colocar um sentido em cada coisa que nós propormos para essa quaresma. É ficar sem comer carne? Por quê? O que eu quero alcançar com isso? É ficar sem fofocar, sem falar mal do outro, sem fazer julgamento? É cortar os vícios? Seja qual for o propósito que cada um fizer, coloque sentido. Assim como nós estamos aqui hoje, qual é o sentido de estar? É começar o caminho. E o caminho exige esforço, dedicação, atenção, também sensibilidade, porque tem momento que a gente tem que parar e dar uma respirada, porque o caminho é longo. E respeitar o nosso tempo, os nossos limites. Não vale a desistir no meio do caminho, porque o Senhor, Ele completou a sua missão. Quando disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Nós devemos consumar a nossa vida em Deus. A nossa existência é para isso, é para sermos sinais. E para sermos sinais da vida em Cristo, nós precisamos fazer morrer em nós o pecado, os nossos vícios, as nossas vaidades, tudo aquilo que diminui a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. O batismo nos dá essa dignidade da filiação divina, adotiva, mas divina. Nós devemos ter a consciência de que carregamos, portamos essa condição em nós, para que a condição de pecadores, que também é natural da nossa vida e da nossa existência, não superabunde em relação à nossa condição divina de filhos. Por isso, enxergar a quaresma como lugar, como tempo, como condição de vida é essencial
para que nós possamos ser perseverantes e possamos alcançar êxito nos nossos propósitos. E o propósito maior é seguir a Jesus Cristo, sermos imitadores de Cristo, embaixadores de Cristo, como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios hoje. Nós somos embaixadores de Cristo. E é em nome de Cristo que nós suplicamos, e suplicamos isso hoje a cada um de nós aqui hoje. Eu não digo em meu nome, mas digo em nome de cada um que está aqui e que representa a sua família, a sua comunidade, as pessoas com quem convive. Deixai-vos reconciliar com Deus. Esse é o maior fruto que a Quaresma pode nos conceder, reconciliar a nossa vida e a nossa existência com Deus. De que forma? A receita está aí dentro de você, na sua consciência, na sua história, no seu contexto familiar, no seu contexto social. Puxe aí a ficha. No que você precisa, no que nós precisamos melhorar para que essa reconciliação com Deus, com o Senhor, seja plena. Todo ano, a Igreja no Brasil inaugura na quarta-feira de cinzas a campanha da fraternidade. São temas propícios, relevantes para a reflexão da comunidade cristã. Fraternidade e amizade social. Primeiro que amizade é uma palavra que ficou banalizada. Hoje a gente é amigo de quem a gente não conhece, de quem a gente nunca viu, de quem a gente também, às vezes, nem vai ver alguma vez na vida. A amizade, se de fato ela traz frutos para a nossa vida, ótimo. Mas vamos lembrar o que o livro do Eclesiástico diz. A amizade é coisa rara, difícil de encontrar. Mas quando encontra, tem que fazer como aquele que encontra o tesouro no campo, vende tudo para comprar, proteger, zelar. Então devemos dignificar, santificar o dom da amizade que nós estabelecemos na nossa vida. Agora, o lema da campanha da fraternidade, ele é ainda mais provocativo para todos nós. Vós sois todos irmãos e irmãs. Aprendemos isso da Escritura. Isso não é invenção da CNBB para essa campanha da fraternidade. Está lá, na Escritura. Vós sois todos irmãos e irmãs. E para que nós sejamos de fato filhos e filhas dignos de Deus nesse mundo, devemos nos reconhecer como irmãos e irmãs. A partir do princípio da fraternidade, de nos vermos como irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, nós vamos conseguir transformar a realidade que nós vivemos, seja nas relações, mas também no cuidado com a casa comum. Então, irmãos e irmãs, renovemos o nosso propósito para essa Quaresma, permaneçamos com a luz acesa diante dele, para que nós não esqueçamos ao longo do caminho. O caminho é longo, exigente, então vamos nos dedicar cada dia dessa Quaresma, para que ao final desse processo quaresmal nós possamos coroá-lo com a festa da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.